Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao Projeto Aprendiz. Nosso tema, nós estamos vendo, é relações interpessoais. É um tema bastante importante para a nossa vida. Então, ninguém consegue viver sozinho, sempre estamos participando de um grupo, ou na família, ou na escola, ou no trabalho, ou num curso, não é mesmo? Vamos fazer uma revisão da aula anterior? O que nós vimos na aula anterior? Por que um curso de relações interpessoais? O que são relações interpessoais? Relações interpessoais é simplesmente conviver com pessoas? Lembram disso? Há conflitos nas relações interpessoais? Lembram disso que a gente falou na aula anterior? Então vamos lá. Um curso de relações interpessoais é fundamental nos dias de hoje, né? Porque não adianta nada você conseguir um emprego e não manter esse emprego. O que mantém o emprego? É você conseguir se relacionar bem com as pessoas, no seu ambiente de trabalho. Então, o que são relações interpessoais? Quando eu falo relações interpessoais, o que é? Vocês lembram? Tem duas palavrinhas aqui, vocês estão vendo? Interpessoal. Quando a gente fala internacional, o que quer dizer? Relação entre países. Entre países, lembram? Regiões. Fronteira entre países, relações internacionais. Então, se o inter significa entre, então pessoas, então entre pessoas, relações interpessoais, relações entre as pessoas. E é muito importante a gente ter essa habilidade, esse conhecimento, gente. Professor, relação interpessoal é a mesma coisa que comunicação, uma comunicação boa? Ter uma boa relação interpessoal é a mesma coisa que uma boa comunicação? Sim, é importante ter comunicação. Sem comunicação não tem relação. Como é que você vai conhecer uma pessoa se você não se comunica? A gente só conhece as pessoas se comunicando. Se eu ficar só olhando para a cara de vocês, vai haver um pouco de comunicação, mas não é o suficiente para vocês me conhecerem. Então tem que ter comunicação para ter relações interpessoais. Então quando você vê aqui RI, gente, RI, só para dar uma sigla ali, relações interpessoais, tá? Estão lembrando? Sim. Então, há conflito nas relações interpessoais? Eu acho que sim. Há, né? Sim. Mas isso é positivo ou é negativo, gente? O que vocês acham? Eu acho que é legal ter essa parte de conflito, né? Uma relação tem sempre a parte boa, né? No conflito você aprende a lidar com a forma que a pessoa pensa, age, né? Então isso aí agrega bastante, contribui. Então tem conflitos, né? E esses conflitos são importantes para o crescimento, certo? Então vamos lá, gente. Vamos, a definição que eu passei para vocês na aula passada, a definição que vale a pena a gente repetir, né? Relacionamento interpessoal não é simplesmente conviver com pessoas, mas a capacidade de interagir de forma a entender, compreender, né, as outras pessoas e conseguir estabelecer relacionamento que seja mutuamente positivo. Que a gente pode estabelecer relacionamento negativo também, não é mesmo? Podemos brigar com as pessoas, discutir, mas qual que é o ideal? Estabelecer relacionamentos positivos. Ok, gente? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tudo certo? Vamos lá, abra uma apostila na página 91, então. Então, a aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o comportamento humano e as relações interpessoais. O que são as diferenças individuais? O que é personalidade? É essa aula de hoje, tá? Então vamos lá. No nosso dia a dia interagimos com as mais diferentes pessoas. Será que todo mundo é igual? Não. Não, né? Vocês já perceberam que as pessoas são diferentes, né? Quem aqui gosta de jiló? Eu não gosto, eu posso comer. Alguns gostam de jiló. Eu não gosto de jiló. Também não. Quem gosta de pimenta?
Eu gosto. Eu gosto. Alguns gostam. Mas nem Todos todos não deixam gostam. de ser iguais, né? E por isso deixa de ser igual. Temos diferenças até na comida, né? Isso. Nas cores e também na personalidade. Cada um é de um jeito. Tem coisas que te irritam que não me irritam. Tem coisas que te incomodam que não me incomodam. Tem coisas que me incomodam que não te incomodam. E aí estão as diferenças. Oriundos dos mais diferentes níveis socioculturais. Nós fomos criados em famílias diferentes, viemos de lugares diferentes, recebemos conselhos diferentes. E aí nós vamos formando a nossa personalidade, nosso jeito de ser. Comportamentos diferenciados, de acordo com as suas experiências de vida. Então, cada um tem uma história, cada um passou por experiências aqui, e aí chegou nessa etapa da vida. Ok? Tudo bem, gente? Tudo certo? Todo mundo vivo? Todo mundo respirando? Certo? Então, no nosso dia a dia, temos diferentes experiências de vida. As pessoas são diferentes na forma de pensar, de sentir e de agir. Personalidade tem a ver com estímulos e circunstâncias. O autoconhecimento permite entender o porquê de atitudes, comportamentos, formas de compensação, barreiras e defesas. Então é muito importante que você se autoconhecer, ter o autoconhecimento. Aí eu te pergunto, você sabe quem que é você? Onde você quer chegar? Como é que é o seu temperamento, a sua personalidade? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O autoconhecimento permite maior eficiência no relacionamento interpessoal e compreensão intrapessoal. Então, se você se conhecer, você vai conseguir lidar melhor com as pessoas. É preciso se conhecer para cada vez mais conhecer melhor as pessoas. Professor, o senhor está falando Ok, então gente? que se eu conheço a mim mesmo, eu conheço os meus limites, então eu posso entrar num determinado local e situação que eu consigo então sair dessa situação. Eu sei até onde eu posso ir. É isso? Isso. Porque você se conhecendo suas qualidades e os seus defeitos, você vai lidar melhor e tolerar melhor os outros. Saber entender as pessoas. Entendi. Que as pessoas também têm qualidades e defeitos. E aí melhora o relacionamento. Ok, gente? E aí, como você se posiciona diante das mudanças? Quando muda alguma coisinha no seu ambiente, na sua casa, como é que você fica? Diante de adversidades, de problemas, qual a sua forma de analisar? Como é que você lida com os seus problemas no dia a dia? Você é estressado? Você é calmo? Você é irritado? Você fica mais quieto? Você é de falar mais? Então cada um tem um jeito de lidar até com o estresse. Mesmo? Diferenças individuais. Tem uma frasezinha, né? Se todos fossem iguais a mim, não haveria eu. Então aí que está a riqueza da coisa. Somos diferentes. Ah, professor, mas somos só diferentes? Não, também somos iguais em algumas coisas. Então a coisa é muito mais complexa. Nós somos diferentes, mas também somos iguais. Cada um de nós é um único no mundo. Olha para o colega do lado. Dá uma olhadinha para o colega do lado. Você está olhando para uma pessoa que ela é única. Não existe ninguém igual no planeta. Ela é única. Então, os gêmeos. O que vocês acham? Já viram os gêmeos? Crianças gêmeas. O que vocês acham? Os gêmeos são idênticos também na maneira de pensar, de sentir e de agir? Eles são bem parecidos, né, fisicamente, né? São idênticos, né? Muitas vezes são de confundir mesmo. Será que eles têm a mesma personalidade? Não. O que vocês acham? Não? Apesar de virem do mesmo nascer, da mesma barriga, do mesmo momento, compartilharem muitas vezes no mesmo ambiente na formação, mas são universos completamente diferentes. Receberão muitas vezes a mesma educação, mas cada um se comportará de maneira diferente em relação ao que se comportará. Muitas vezes criados na mesma família, né? E vão ter personalidades diferentes. Olha só que interessante. Então a personalidade também é hereditária ou
vem do ambiente. O que vocês acham? É a grande questão da ciência também, né? É hereditária? Vem de pai para filho? Eu acho que Ou é do ambiente. do ambiente? Eu já acho que é hereditário. Eu acho que eu fico com os dois, só que eu acredito assim, hereditário porque tem pessoas que parecem com os familiares, certo? Mas se você pode mudar essa parte, num ambiente diferente, você pode quebrar esse protocolo. Não tem aquela história, parece com a mãe, parece com o pai, não é? Mas também se viver num ambiente diferente, isso pode ser mudado. Pode mudar. Pode. Não. Então, é hereditário e também tem um ambiente, gente. As duas coisas se relacionam Porque com o assim, formato professor, da eu personalidade. já vi várias pessoas que tiveram que, por exemplo, os pais, né, são, vamos dizer assim, de bom caráter, né, tem um bom caráter, mas o filho é completamente fora daquilo que foi, daquilo que os pais, eles, digamos assim, se comportam no dia a dia, né. Então, o filho ele se tornou uma pessoa de mau caráter, né. E já pais que eram de mau caráter que acabou gerando filhos com bom caráter, né? Então, eu acredito que o ambiente ele também contribui. O ambiente ele influencia fortemente, né, para formar essa personalidade. Temos 2 irmãos gêmeos, criados na mesma família. Eles vão crescendo, recebendo os mesmos conselhos de mãe e de pai. Como já aconteceu. Chega lá, numa etapa da vida, um se torna bandido e outro se torna padre. E aí? É ambiente ou é hereditário? É hereditário, porque eles cresceram no mesmo ambiente. Os mesmos conselhos de mãe e de pai e tudo mais. Então, e às vezes o pai tem um comportamento mais assim, nervoso e a mãe mais calma. Então um puxou o comportamento do pai pelo nervosismo, já partiu para o lado da bandidagem, e o outro puxou o comportamento da mãe. Isso aí. Então nós temos o poder de escolha também, né? Poder de escolha. O ser humano é influenciado pelo ambiente, é influenciado pelo hereditário, pela parte hereditária, mas ele também tem o poder de escolha, gente. Cada um escolhe o seu caminho também. Certo? Alguma dúvida? Um comentário? Não? Então, o que é a personalidade, afinal de contas? Temos a mesma personalidade? Personalidade, de uma forma bem sintética, gente, é a forma de pensar, sentir e agir de cada pessoa. Essa é a personalidade. Todos temos personalidades diferentes. Tá? Personalidade apresenta aspectos inatos, ou seja, a pessoa nasce com algumas características já, e tem aspectos adquiridos, ou seja, o ambiente. Aprendeu. Nós somos seres de aprendizagem, nós aprendemos no ambiente onde a gente vive. Então, aspectos inatos, caracteres físicos, o temperamento, a inteligência, adquiridos, o caráter, a cultura. É claro que a inteligência, por exemplo, ela pode ser mudada com o ambiente, com estímulos. Quem aqui lê? Quem aqui lê? Bom, poucos estão lendo aqui. Então, a leitura é o principal exercício para a inteligência. Gente. Quer ficar inteligente? Leia mais. Então existem muitas diferenças, né, dentro dessa personalidade, diferenças individuais, nas atitudes, nas aptidões, na sociabilidade, na inteligência, graus de maturidade, sexo, valores, pontos de vista, interesses, né? Tem pessoas que se interessam por determinado assunto, tem pessoas que se interessam por outros assuntos, né? Mudam os gostos, habilidades, temperamento, constituição física, saúde, idade, aspirações. As pessoas mudam no decorrer do tempo. O que vocês acham? Mudam. As pessoas são a mesma sempre. Mudam, conceitos mudam, né? Conceitos novos sabiam, conceitos antigos. Uma criança. Tempo faz a. O tempo que diz é a questão da responsabilidade, né? Você na fase da infância, você não tem responsabilidade alguma. Que nem a gente brinca, a responsabilidade que a gente tinha é mostrar o boletim da escola para os pais. Hoje a gente tem a responsabilidade de ter que sustentar nossos filhos. Então o comportamento muda. Uma criança, quando ela começa a ir para a creche, você começa a ver que ela fica mais elétrica.
fica diferente, porque ela entrou em contato com outras crianças. Então o ser humano aprende muito com o outro. Então as pessoas vão mudando de acordo com as experiências e com o contato com novas pessoas. Certo? As pessoas nunca são as mesmas. É como você pisar no rio. Você nunca consegue pisar no mesmo rio. Você pisou uma vez, pisou de novo, já é outro rio. Então as pessoas vão mudando. É só você pensar uma pessoa que você levou um ano para encontrar ela de novo. Ela já estava diferente. Depois de 5 anos, depois de 10 anos, você vai ver que a pessoa vai estar diferente. As pessoas mudam. Então lembre-se, né? O homem é dotado de livre-arbítrio e, embora soframos a influência dos fatores hereditários e do meio onde vivemos, podemos vencer condições e circunstâncias desfavoráveis. Não importa o ambiente onde você vive, não importa, né, a família, não importa as condições, a gente tem sempre possibilidade, temos o poder de escolha, certo, gente? Se você escolheu estar aqui num curso, você escolheu buscar conhecimento para você ser melhor. Então, conhecimento nunca vai ser perdido. Ninguém vai te tirar o conhecimento. Tá? Continue estudando, que você chega lá. Tá? Comportamento humano e as relações interpessoais. Então vamos fazer uma revisão, uma breve revisão do assunto, gente. Comportamento humano e as relações interpessoais. Falamos sobre as diferenças individuais. Somos diferentes ou somos iguais? Diferentes. Somos diferentes. Tá? Mas também somos parecidos em alguns pontos, não é mesmo? O que é personalidade? A forma de cada um pensar, agir. Isso. A forma de pensar, a forma de sentir e a forma de agir. Então, basicamente, a ideia das relações individuais é que nós devemos ressaltar as qualidades e aquilo que nós temos de parecido, qualidades parecidas com o colega, e se todo mundo fosse diferente em tudo, não haveria como nós trabalharmos em equipe, não haveria como nós trabalharmos em grupo. E saber que nesse grupo, além daquilo que é parecido com a pessoa da equipe, o colega da equipe, nós temos que respeitar aquilo que ele tem de diferente. Exatamente. É assim que nós conseguimos trabalhar. Isso aí que você está falando é chamada empatia. Lembra que é empatia? Falei com vocês? Empatia. Será que tem alguma coisa a ver com empada? O que vocês acham? Empada? Não. Então, empatia, o que é? Vamos resumir? Saber se colocar no lugar do colega? Isso, se colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente, entender o sofrimento da outra pessoa. Né? Isso é empatia. E quando você faz isso e entende as outras pessoas, você se relaciona melhor. Se você entende que as pessoas também têm problema, têm dificuldades, têm, né, as suas aflições, você se relaciona melhor. Então, compreender as pessoas. Ok, gente? Então, alguma pergunta a mais? Algum comentário? Não? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, para a próxima aula, vai ser a aula 3, nós vamos ver o que são normas de convivência. O que será que são normas de convivência? Qual a diferença entre grupos, agrupamentos e equipe? Será que é tudo a mesma coisa? Grupo e equipe? Vamos ver isso. Que de fato tem uma equipe. Até a próxima aula, tenham uma ótima semana. Podem ler a página, da página 93 a 95, tá, gente? E aqui uma frasezinha do Henry Ford, que ele falou o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo. Então isso tudo, gente, está de acordo com o que você pensa. Cuide bem dessa máquina, porque essa máquina aqui vale muito, tá? Ok, gente? Então, tenha uma ótima semana. Até a próxima. Valeu, prof. Tchau.